Quando Helena Vasconcelos aceitou morar no rancho que a vila inteira jurava ser amaldiçoado, ela não imaginava que atrás daquela porteira torta encontraria justamente a única pessoa capaz de enxergá-la como ninguém nunca havia se dado ao trabalho de enxergar. Você já parou para pensar no que leva uma mulher rejeitada por todos, sem teto, sem nome limpo e sem uma só alma disposta a estender a mão? A atravessar sozinha um caminho onde dizem que ninguém consegue passar uma noite inteira sem fugir antes do primeiro galo cantar? Mas essa história aconteceu no interior de Mato Grosso, no ano de 1889, numa terra de campos abertos, cerrado seco e rios de água escura, onde o vento da tarde carregava poeira vermelha e segredos que o tempo teimava em não deixar morrer. Antes de a gente continuar, eu quero te pedir uma coisa bem simples. Escreve aqui embaixo nos comentários de que cidade ou de que cantinho do mundo você está assistindo a essa história. Eu leio cada comentário, um por um, e fico feliz demais de saber quem está aqui do meu lado nessa jornada. E se você gosta de histórias de superação, de amor verdadeiro e de gente simples que a vida tentou derrubar, mas não conseguiu, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque hoje eu trago uma história que vai mexer com o seu coração do começo ao fim. Helena tinha 26 anos, quando o mundo dela desabou pela segunda vez. A primeira tinha sido 3 anos antes, numa madrugada de junho, quando o marido Aurêncio, um homem calado e trabalhador que ela havia aprendido a amar devagar, morreu de febre num catre de pau, tremendo debaixo de 2 cobertores finos, enquanto ela segurava a mão dele e prometia que tudo ia ficar bem. Não ficou. Aurêncio partiu antes do amanhecer, e com ele partiu a única proteção que uma mulher pobre podia ter naquele tempo e naquele lugar. Ela ficou sozinha na vila de Santa Rosa do Taquari, um punhado de casas de taipa e telhado de sapé, espremidas entre o rio e a estrada de terra que ligava as fazendas de gado aos portos do rio Paraguai. Sozinha, mas não desamparada de tudo, porque Helena tinha um dom nas mãos. Desde menina, aprendera a costurar com a mãe, e não havia na vila inteira quem alinhavasse uma bainha, cerzisse um rasgo ou bordasse um enxoval como ela. Foi da agulha e da linha que Helena tirou o próprio sustento nos anos que se seguiram à viuvez, remendando calças de peão, ajeitando vestidos de senhoras e costurando as roupas de batizado das crianças da região. Com o tempo, sua fama de boa costureira chegou aos ouvidos da família mais poderosa daquelas bandas, os Bastos. Dona Ercília Bastos, matriarca de mãos cheias de anéis e voz de quem nunca precisou pedir 2 vezes, mandou chamar Helena para costurar o enxoval de casamento da filha mais nova. Era o maior serviço que uma mulher como ela poderia sonhar em conseguir, e Helena aceitou com o coração batendo de esperança, imaginando que aquele trabalho finalmente lhe daria algum descanso das dívidas que o marido deixara e do aluguel atrasado do quartinho onde morava. Foi na casa grande dos Bastos que Helena conheceu o motivo da sua desgraça. Aurélio Bastos, o filho mais velho, herdeiro de tudo, homem de 30 e poucos anos, de sorriso fácil e olhos que mediam as pessoas como quem mede gado antes de comprar. Desde o primeiro dia, Aurélio rondava a sala onde Helena trabalhava, apoiava-se no batente da porta e a observava por longos minutos, dizendo coisas que fingiam ser elogios, mas que deixavam na boca dela um gosto ruim. Helena agradecia baixo, mantinha os olhos na costura e rezava para que o serviço acabasse logo. Mas Aurélio não era homem acostumado a ouvir não. Numa tarde de calor pesado, quando a casa estava vazia porque a família tinha ido à missa, ele entrou na sala de costura, fechou a porta atrás de si e disse a Helena, com aquela voz mansa que escondia veneno, que uma mulher tão bonita e tão sozinha não devia desperdiçar a juventude remendando roupa dos outros. Disse que podia dar a ela uma casa melhor,
vestidos novos, uma vida sem aperto. Bastava que ela fosse compreensiva, bastava que ela soubesse ser grata. E enquanto falava, foi se aproximando, até que a mão dele pousou no ombro dela. Helena se levantou de um salto, derrubando a cadeira, e disse com a voz firme, embora as pernas tremessem, que era mulher de respeito, viúva honrada, e que não estava à venda por casa nenhuma, nem por vestido nenhum. Pediu que ele a deixasse trabalhar em paz. O sorriso de Aurélio morreu no rosto. Por um instante, os olhos dele se estreitaram, frios como água de poço, e ele disse apenas, antes de sair, que ela ia se arrepender de ter sido tão orgulhosa. Helena não deu importância às palavras naquele momento. Achou que era só o despeito de um homem mimado. Estava enganada. 3 dias depois, Dona Ercília descobriu que faltava da gaveta do quarto um par de brincos de ouro com pedras vermelhas, herança de família, guardado havia gerações. A casa virou de cabeça para baixo. E foi Aurélio, com o rosto compenetrado de quem cumpre um dever doloroso, quem sussurrou à mãe que talvez fosse bom revistar as coisas da costureira, porque afinal ninguém mais de fora entrava naqueles cômodos. Mandaram buscar a trouxa de Helena. E lá, no fundo do cesto de linhas dela, enrolados num retalho de pano, apareceram os brincos. Helena jurou por tudo que era sagrado que não sabia como aquilo tinha ido parar ali. Chorou, implorou, disse que era armação, que jamais tocaria no que não era seu. Mas quem ia acreditar na palavra de uma costureira pobre contra a palavra da família mais rica da região? Dona Ercília, ofendida em sua honra, mandou espalhar por toda a vila que Helena Vasconcelos era ladra, que tinha abusado da confiança de quem lhe dera o pão, e que mulher assim não merecia trabalho de gente decente. Aurélio, nos bastidores, cuidou para que a história ganhasse contornos ainda piores, deixando no ar a insinuação de que a viúva também não era mulher séria, que rondava os homens casados da vila em busca de sustento. Em poucos dias, Helena perdeu tudo. As senhoras que antes lhe traziam serviço passaram a atravessar a rua para não cruzar com ela. Os homens baixavam a voz e riam quando ela passava, e não faltava quem cochichasse a palavra ladra pelas suas costas. O dono do quarto onde morava mandou que ela desocupasse o cômodo no fim da semana, porque não queria a fama dela manchando a casa dele. E assim, numa manhã cinzenta de começo de inverno, Helena se viu na estrada de terra com uma trouxa de roupa, uma caixa de costura de madeira lascada e o coração em pedaços, sem ter para onde ir. Foi Dona Aparecida quem a encontrou sentada na beira do caminho, olhando o rio como quem pensa coisas que não devia. Dona Aparecida era a parteira da vila. Uma mulher de mais de 60 anos, cabelos brancos presos num coque, mãos calejadas de tanto trazer criança ao mundo e olhos que já tinham visto tanta miséria humana que não se assustavam mais com a maldade de ninguém. Ela sentou-se ao lado de Helena sem pressa e ficou um tempo em silêncio antes de dizer que sabia da verdade, porque conhecia os Bastos havia tempo demais para acreditar naquela história de brincos. Disse que a maldade daquela família não era novidade para quem tinha olhos de ver. Helena confessou então, com a voz rouca de tanto chorar, que não tinha mais nada, nem para onde ir, nem de que viver, e que talvez o rio fosse mesmo a saída mais fácil. Dona Aparecida segurou o rosto dela com as 2 mãos e disse, com uma firmeza que não admitia resposta, que enquanto ela, Aparecida, estivesse viva, nenhuma menina ia se jogar em rio nenhum por causa da língua suja de gente ruim. Havia um lugar, disse ela devagar, medindo as palavras, um lugar onde Helena poderia ficar. Não era bom, não era bonito, e a vila inteira tinha medo dele. Mas era um teto, e às vezes um teto ruim vale mais do que a morte certa. Helena perguntou que lugar era esse, e foi então que Dona Aparecida falou pela primeira vez do rancho da Figueira Torta. O rancho ficava a quase meio-dia de caminhada da vila, longe da estrada, num rincão
onde o cerrado ia ficando mais fechado e o campo mais bravo. Era uma casa antiga de pau a pique caiada de branco, com um alpendre largo, um curral de madeira meio desmanchado e uma velha figueira retorcida plantada bem no meio do terreiro, uma árvore de tronco grosso e galhos que se contorciam para os lados como braços de gente pedindo socorro. Fazia uns 5 anos, segundo Dona Aparecida, que ninguém conseguia morar ali. Toda a família que tentava fincar raiz naquela terra acabava fugindo em poucas semanas, contando histórias de vultos que apareciam de noite, de choros que vinham do lado da mata, de luzes que se acendiam na casa quando não havia ninguém dentro. O povo dizia que a terra era amaldiçoada, que quem dormisse ali 3 noites seguidas seria levado por aquilo que assombrava o lugar. Helena ouviu tudo com o coração apertado. Perguntou se Dona Aparecida acreditava em maldição. A velha parteira deu um sorriso cansado e respondeu que, em mais de 40 anos trazendo gente ao mundo, nunca tinha visto assombração fazer mal a ninguém. Mas tinha visto muita gente boa ser destruída pela maldade dos vivos. Disse que os únicos fantasmas em que acreditava eram a fome, a solidão e a língua venenosa dos invejosos. E disse, olhando bem fundo nos olhos de Helena, que preferia ver a menina numa casa mal assombrada, com um teto sobre a cabeça do que na rua, à mercê da fome e da maldade dos homens de bem. Helena pensou naquela noite inteira, sentada num banquinho na cozinha de Dona Aparecida, ouvindo o crepitar do fogo de lenha e o barulho dos grilos lá fora. Pensou na vila que a tinha cuspido para fora, nas portas que se fecharam, nos risos, nos dedos apontados. E percebeu que já não tinha nada a perder. Se havia mesmo fantasmas naquele rancho, eles não poderiam ser piores do que os vivos que ela deixava para trás. Na manhã seguinte, com a primeira luz, Helena juntou sua trouxa e sua caixa de costura. Agradeceu a Dona Aparecida com um abraço demorado e disse, com a voz mais firme do que se sentia, que ia aceitar o rancho. A parteira encheu um saco de estopa com um pouco de farinha, feijão, um pedaço de rapadura, fósforos e uma vela, entregou a ela e disse que voltaria para visitá-la assim que pudesse. Depois, benzeu a testa dela e a deixou ir. O caminho até o rancho foi longo e solitário. Helena andou horas por trilhas de terra vermelha, cruzou um riacho de águas frias pisando em pedras escorregadias, passou por baixo de árvores altas onde o sol mal entrava e sentiu, à medida que avançava, o silêncio ir ficando mais pesado, como se a própria mata prendesse a respiração para vê-la passar. Os pássaros cantavam menos. O vento parecia sussurrar coisas entre as folhas secas. Mais de uma vez ela pensou em voltar, mas para onde? Atrás dela não havia nada além de portas fechadas. Então continuou, um pé na frente do outro, agarrando a trouxa contra o peito. Quando finalmente chegou, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja e sangue. A casa surgiu no fim da trilha, branca e silenciosa, com a figueira torta erguendo-se diante dela como um guardião sombrio. As janelas eram buracos escuros. O mato tinha tomado conta do terreiro. Uma porteira de madeira rangia sozinha ao sabor da brisa, abrindo e fechando devagar, como se convidasse e ao mesmo tempo advertisse. Helena parou diante dela, sentindo o coração disparar. Respirou fundo, sentiu o cheiro de terra úmida e de folhas apodrecidas, ouviu o canto agudo de uma coruja em algum lugar da mata e, juntando toda a coragem que lhe restava, empurrou a porteira e entrou. A casa por dentro estava tomada de poeira, teias de aranha e o cheiro azedo de abandono. Havia móveis cobertos por lençóis amarelados, um fogão de lenha enferrujado, uma mesa de tábuas rachadas e um catre encostado na parede do quarto. Ratos correram para os cantos quando ela entrou. Mas havia paredes, havia telhado e havia uma porta que fechava. Para quem tinha passado as últimas noites imaginando dormir ao relento, aquilo era quase um palácio.
Helena acendeu a vela que Dona Aparecida lhe dera, varreu um canto da cozinha com um feixe de gravetos, estendeu no chão o cobertor fino que trouxera e sentou-se, exausta, comendo um pedaço de rapadura enquanto a noite caía por completo lá fora. Foi na primeira noite que ela ouviu. Já estava quase adormecendo, encolhida no seu canto, quando um barulho a fez abrir os olhos de repente. Passos. Passos lentos e pesados, do lado de fora da casa, contornando as paredes. Helena prendeu a respiração, o corpo inteiro rígido de medo, a mão apertando o cabo da tesoura de costura como se fosse uma arma. Os passos pararam. Houve um silêncio longo, terrível. E então, vindo de algum ponto da escuridão do terreiro, ela ouviu claramente o som de uma respiração pesada e o arrastar de alguma coisa pelo chão. O sangue gelou nas veias dela. Todas as histórias que Dona Aparecida tinha contado voltaram de uma vez à sua mente. Helena ficou paralisada, encolhida contra a parede, os olhos fixos na porta, esperando que a qualquer instante ela se abrisse. Mas a porta não se abriu. Os passos se afastaram, sumiram na mata e o silêncio voltou a reinar. Helena não pregou o olho até o amanhecer, sentada com a tesoura no colo, o coração batendo em pancadas surdas, jurando a si mesma que na manhã seguinte descobriria o que rondava aquela casa, custasse o que custasse. Ela tinha perdido o marido, tinha perdido o nome, tinha perdido a vila inteira. Não ia perder também a única coisa que lhe restava, que era a coragem de encarar o próprio medo. E foi exatamente essa coragem que, sem que ela soubesse, iria mudar o rumo da sua vida para sempre. Quando o sol nasceu, Helena saiu da casa com as pernas trêmulas e os olhos ardendo de cansaço. Contornou as paredes procurando por sinais, e foi então que encontrou no chão úmido do lado de fora da janela do quarto marcas de pés. Pegadas grandes, de botas gastas, fundas na terra mole. Não eram marcas de fantasma, eram marcas de homem. Alguém de carne e osso tinha estado ali durante a noite, rondando a casa, observando-a dormir. E, de alguma forma, aquilo assustou Helena muito mais do que qualquer assombração. Durante os dias que se seguiram, Helena tratou de tornar a casa habitável. Varreu, esfregou o chão com água do riacho, arrancou as teias, arejou os cômodos e lavou os lençóis amarelados na correnteza fria até que voltassem a ser quase brancos. Descobriu um pequeno roçado abandonado atrás da casa, onde ainda resistiam alguns pés de mandioca e um canteiro selvagem de couve que teimava em crescer. Havia também um poço de água limpa, meio escondido pelo mato, e uma velha galinha magra que aparecia toda manhã, sobrevivente esquecida de alguma família que fugira. Aos poucos, com o suor do próprio corpo, Helena foi transformando aquele lugar amaldiçoado num arremedo de lar. E toda noite, sem falta, os passos voltavam. Ela já não tinha tanto medo quanto na primeira vez, porque agora sabia que não era assombração, e sim um homem. Mas isso trazia perguntas que a mantinham acordada. Quem era? O que queria? Por que rondava a casa sem nunca bater à porta, sem nunca falar? Numa madrugada de lua cheia, Helena decidiu que não aguentava mais a incerteza. Quando ouviu os passos começarem, apanhou a vela, respirou fundo para acalmar o coração disparado e abriu a porta de supetão, erguendo a luz na direção do terreiro. E foi ali, sob o luar prateado que banhava a figueira torta, que ela o viu pela primeira vez. Era um homem alto, de ombros largos, envolto num poncho velho e escuro. Tinha a barba por fazer, cabelos negros caídos sobre a testa e um rosto marcado pelo sol e pelo vento, mas de traços firmes e olhos escuros que brilharam surpresos à luz da vela. Nas mãos carregava um balde de madeira. Os dois ficaram se encarando por um longo instante, ambos paralisados, ambos com medo,
como dois animais selvagens que se cruzam à noite sem saber quem vai atacar primeiro. Helena, com a voz tremendo mais alta, perguntou quem ele era e o que fazia rondando a casa dela todas as noites. O homem não respondeu de imediato. Recuou um passo, como quem pensa em fugir. Helena insistiu, dizendo que não tinha medo, embora tivesse, e que se ele não falasse, ela ia gritar por socorro. O homem então falou, e a voz dele era rouca, baixa, de quem havia muito tempo não usava as palavras. Disse que não precisava gritar, que não ia fazer mal a ela. Explicou com dificuldade que se chamava Cassiano e que não estava rondando a casa por maldade. Disse que deixava água e um pouco de comida perto da porta porque tinha visto que havia uma mulher morando ali sozinha e que uma mulher sozinha naquele fim de mundo precisava ao menos de água limpa. Foi só então que Helena reparou ao lado da soleira, no balde que ela vinha encontrando cheio toda manhã, sem entender de onde vinha, e nas frutas do mato que apareciam sobre uma pedra lisa perto da porta. Helena não soube o que dizer. A imagem aterrorizante que tinha construído na cabeça se desfez diante daquele homem de olhar cansado que, em vez de ameaçá-la, tinha cuidado dela em silêncio. Perguntou, ainda desconfiada, onde ele morava. Cassiano apontou com o queixo para a mata, para além do curral, e disse que vivia num rancho pequeno mais para dentro, perto da nascente. Perguntou há quanto tempo ele estava ali. Ele demorou a responder. 5 anos, disse por fim, com uma sombra passando pelo rosto. 5 anos desde que o mundo tinha virado as costas para ele também. Helena percebeu naquela frase um eco do próprio sofrimento e alguma coisa dentro dela se abrandou. Ela o convidou, contra todo o bom senso, a esperar um instante e voltou para dentro. Cortou um pedaço da rapadura que ainda lhe restava e ofereceu a ele pela fresta da porta, dizendo que era pouco, mas que era a forma que tinha de agradecer a água e a comida. Cassiano olhou para a rapadura na palma da mão dela, como se olhasse para algo que não via havia anos, um gesto de gentileza. Aceitou devagar, tocando de leve a ponta dos dedos dela, e um arrepio percorreu os dois, breve como um relâmpago. Ele agradeceu com um aceno de cabeça, disse que ela não precisava ter medo dele nem da casa, e desapareceu na escuridão da mata tão silenciosamente como tinha aparecido. Naquela noite, pela primeira vez, desde que chegara ao rancho, Helena dormiu sem a tesoura no colo. E, curiosamente, foi a primeira noite em que os passos não vieram, porque agora eles tinham nome, tinham rosto e já não precisavam se esconder. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha e delicada. Cassiano não aparecia durante o dia, mas deixava sinais de sua presença. Um feixe de lenha empilhado perto da porta, um cacho de bananas maduras, um peixe fresco embrulhado em folhas de bananeira sobre a pedra lisa. Helena, por sua vez, retribuía do jeito que podia. Deixou para ele um par de meias de lã que tricotou com um novelo achado na caixa de costura. Remendou um poncho velho que encontrou pendurado no curral, cerzindo com capricho os rasgos que o tempo tinha aberto. Era uma conversa feita de gestos, um diálogo mudo entre duas pessoas que a vida tinha ensinado a desconfiar das palavras. Mas a curiosidade de Helena só crescia. Ela queria entender quem era aquele homem, por que vivia escondido, por que a vila inteira tinha tanto medo daquela terra. Numa tarde de sol fraco, ela criou coragem, encheu uma cabaça com água fresca, cortou um pouco da couve do canteiro e seguiu pela trilha que Cassiano tinha apontado, mata dentro, até encontrar o pequeno rancho dele perto da nascente. Era um casebre ainda mais simples que o dela, mas limpo, organizado, com ferramentas penduradas em ordem na parede e uma pequena horta bem cuidada. Cassiano estava partindo lenha quando a viu chegar, e por um momento pareceu não saber o que fazer com as próprias mãos, surpreso de ter visita, surpreso de que alguém tivesse ido até ele por vontade própria. Helena estendeu a cabaça de água,
e a couve, dizendo que tinha vindo retribuir, que não gostava de dever favores. Cassiano limpou as mãos no poncho e aceitou, agradecendo baixo. Convidou-a a sentar num toco de madeira à sombra de um jatobá e ofereceu a ela uma caneca de café requentado que fervia sobre umas brasas. Foi ali, aos poucos, entre goles de café amargo e silêncios confortáveis, que Helena começou a conhecer o homem que a vila chamava de assombração, e o que ela descobriu partiu o coração dela. Cassiano contou, com a voz pausada de quem desenterra uma dor guardada a fundo, que aquela terra toda, o rancho da figueira, a nascente, os campos em volta, tinha pertencido à família dele. Seu pai, Joaquim, era um homem honrado que tinha desbravado aquele rincão com as próprias mãos, criado gado, plantado, construído a Casa Branca, onde agora Helena morava. Cassiano crescera ali, correndo pelos campos, nadando no riacho, aprendendo a lidar com os animais e a ler as estrelas. Era uma vida simples e feliz, até que a desgraça chegou na forma de um vizinho ambicioso, dono das terras lindeiras, um homem que queria expandir suas posses e punha os olhos famintos naquele pedaço de chão fértil com água boa o ano inteiro. Helena sentiu o estômago se apertar quando Cassiano pronunciou o nome do tal vizinho. Era um nome que ela conhecia bem demais. Eram Bastos. Não o mesmo Aurélio, mas o pai dele, o velho Angélico Bastos, patriarca da família, morto havia 2 anos, mas cuja ganância tinha sido herdada pelos filhos como se fosse ouro. Cassiano contou que Angélico primeiro tentou comprar a terra, e diante da recusa do pai dele, passou a ameaçar. Depois vieram os acidentes estranhos, o gado que aparecia morto, a cerca que amanhecia derrubada, o fogo que consumiu o paiol numa noite sem vento, e por fim veio a tragédia maior. Ele parou de falar por um instante, o maxilar tenso, os olhos fixos no fogo. Helena não o apressou. Esperou, com a paciência de quem também já carregou dores que custam a sair pela boca. Cassiano então continuou, dizendo que numa madrugada o pai dele saiu a cavalo para verificar um foco de incêndio no campo e não voltou. Encontraram o corpo dias depois ao pé de um barranco e disseram que tinha sido queda de cavalo, acidente, mas Cassiano sabia. Sabia no fundo da alma que não tinha sido acidente nenhum. E quando tentou reclamar justiça, quando foi à vila a apontar o dedo para os Bastos, foi ele quem acabou acusado. Espalharam que Cassiano tinha enlouquecido de dor, que era perigoso, que tinha até amaldiçoado a própria terra. Forçaram-no a assinar papéis que ele mal sabia ler. E de uma hora para outra, a terra da família dele passou para o nome dos Bastos. Sem terra, sem pai, sem nome e sem ninguém que acreditasse nele, Cassiano se recolheu para o único pedaço de mata que os Bastos não se deram ao trabalho de tomar, perto da nascente, e passou a viver como um bicho, escondido, calado, vendo de longe a casa da família apodrecer no abandono. Foi ele, ao longo dos anos, quem alimentou as histórias de assombração, deixando que o medo do povo mantivesse os curiosos longe, porque enquanto todos temessem o lugar, ninguém ia querer morar ali. E a terra que fora do seu pai não serviria de nada para quem a tinha roubado. As luzes na casa, os choros na mata, os vultos, eram tudo obra dele, um homem sozinho protegendo a única lembrança que lhe restava. Helena ouviu tudo com os olhos marejados. Quando Cassiano terminou, ela disse, com a voz embargada, que conhecia bem o gosto amargo de ser condenada por um crime que nunca cometeu. E contou a ele a sua própria história, os brincos, a armação de Aurélio, a vila que a expulsou. Os dois ficaram em silêncio depois disso, entendendo, sem precisar de mais palavras, que tinham sido feridos pela mesma mão, pela mesma família, pela mesma maldade. E naquele entendimento mudo, nasceu a primeira semente de algo
que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Se você também já foi julgado injustamente por alguém, se alguém já tentou te derrubar com mentira, deixa aqui nos comentários um coração para a Helena e o Cassiano saberem que não estão sozinhos nessa história. E continua comigo, porque o melhor ainda está por vir. A partir daquela tarde, alguma coisa mudou entre os dois. Cassiano passou a aparecer durante o dia. No começo com desculpas práticas, dizia que vinha consertar a cerca do curral, arrumar o telhado que pingava, ensinar Helena a armar uma armadilha para pegar os tatus que reviravam a horta. Mas logo as desculpas foram ficando finas demais para esconder o que de fato o levava até lá, que era simplesmente a vontade de estar perto dela. E Helena, que havia tanto tempo não sentia o calor de uma presença amiga, começou a esperar por aquelas visitas com uma ansiedade que a envergonhava e a alegrava ao mesmo tempo. Eles trabalhavam lado a lado no roçado, capinando, plantando feijão e milho, e conversavam sobre coisas pequenas, sobre o tempo, sobre as plantas, sobre a infância de cada um. Cassiano ensinou a ela a reconhecer o canto de cada pássaro, a saber pela cor do céu se ia chover, a achar mel de abelha nos ocos das árvores. Helena, por sua vez, trouxe de volta àquele homem embrutecido pela solidão os pequenos prazeres que ele tinha esquecido. Costurou para ele uma camisa nova, cozinhou pratos que enchiam o ar de cheiros bons, riu de coisas bobas até arrancar dele aos poucos um sorriso tímido que ele parecia ter guardado no fundo do baú fazia anos. Houve uma tarde em especial que Helena guardaria no coração por muito tempo. Tinha chovido de manhã e o cheiro de terra molhada ainda pairava no ar quando Cassiano apareceu trazendo numa cumbuca de barro um punhado de pequis maduros que colhera na mata. Sentaram-se no alpendre para comê-los e, a certa altura, sem querer, as mãos dos dois se encontraram sobre a borda da cumbuca. Nenhum dos dois puxou a mão de volta na mesma hora. Ficaram assim, os dedos roçando de leve, olhando para a frente, para a figueira torta pingando as últimas gotas de chuva, sem coragem de olhar um para o outro, mas sem vontade nenhuma de se afastar. Foi Cassiano quem quebrou o feitiço, dizendo baixinho, com um meio sorriso, que a mão dela era pequena demais para uma mulher tão valente. Helena riu, corou até a raiz dos cabelos e respondeu que valentia não se mede pelo tamanho da mão, e sim pelo tanto de coisa ruim que a pessoa aguentou sem endurecer o coração. Ele a olhou demorado depois dessa resposta, e havia nos olhos dele uma coisa nova, uma ternura que fez o coração dela bater descompassado. Com o passar das semanas, aquela convivência foi criando raízes fundas, dessas que a gente só percebe depois de plantadas. Helena aprendeu a ler os silêncios de Cassiano, a saber quando ele estava apenas cansado e quando alguma lembrança ruim o puxava para dentro de si mesmo. Aprendeu que ele gostava do café bem forte e sem açúcar, que assobiava baixinho quando estava contente sem se dar conta disso e que, apesar do jeito bruto, tinha um cuidado quase infantil com os bichos, guardando restos de comida para um gato magro que aparecia às vezes na beira da mata. Cassiano, por sua vez, aprendeu os hábitos dela, o modo como ela cantarolava canções antigas enquanto costurava, o jeito de morder o lábio quando se concentrava, a mania de guardar sementes de tudo o que comia, porque dizia que a esperança de uma pessoa cabia inteira numa semente bem guardada. Numa tarde de dezembro, o céu escureceu de repente, como só escurece no sertão quando a chuva vem com raiva. As nuvens se empilharam pretas sobre o horizonte, o vento começou a virar as folhas da figueira do avesso e um cheiro forte de terra seca, esperando água, tomou conta do ar. Cassiano, que estava no campo consertando uma cerca distante, foi surpreendido pelo temporal e chegou ao rancho encharcado até os ossos, tremendo de frio, os cabelos colados no rosto.
Helena o puxou para dentro sem pensar duas vezes. Fechou a porta contra o vento que uivava, e enquanto os relâmpagos rasgavam o céu lá fora e a chuva tamborilava no telhado, ela o obrigou a se sentar perto do fogão de lenha, jogou mais achas no fogo e esquentou um caldo de mandioca para aquecê-lo por dentro. Ficaram os dois ali, encolhidos perto do calor das chamas, ouvindo a fúria da tempestade, e havia naquele abrigo compartilhado uma intimidade nova que deixou os dois quietos, quase sem coragem de falar. A luz alaranjada do fogo dançava no rosto de Cassiano, e Helena reparou pela primeira vez, de tão perto, na cicatriz fina que ele tinha na sobrancelha e no jeito como os olhos dele, geralmente tão duros, ficavam mansos naquela penumbra. Ele agradeceu baixinho pelo caldo. Disse que fazia anos que ninguém se preocupava se ele chegava molhado ou seco, com fome ou sem fome, e que tinha esquecido como era bom ter alguém esperando em casa. Helena não respondeu com palavras. Apenas estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo molhado da testa dele, e o gesto disse mais do que qualquer frase poderia dizer. Dias depois, foi a vez de Helena cuidar de um susto maior. Cassiano estava rachando lenha quando o machado escapou e abriu um corte feio no antebraço dele. O sangue escorreu quente, manchando a camisa, e ele, teimoso como sempre, tentou disfarçar, dizendo que não era nada. Mas Helena não admitiu bravata. Sentou-o à força no banco, lavou o ferimento com água limpa e um punhado de folhas de confrei que Dona Aparecida tinha ensinado a usar, e costurou o corte com a mesma agulha e a mesma linha com que remendava as roupas. As mãos firmes, apesar do coração disparado. Cassiano a observava trabalhar, o queixo tenso para não demonstrar a dor, e disse, tentando brincar para aliviar o momento, que nunca imaginou que um dia seria costurado como uma calça rasgada. Helena riu sem parar o serviço e respondeu que ele era mesmo o remendo mais teimoso que já tinha pegado nas mãos, mas que não ia entregá-lo com defeito por nada nesse mundo. Quando terminou de atar a atadura, os dois perceberam que estavam muito próximos. O rosto de um a um palmo do rosto do outro, a respiração descompassada. Por um instante, o mundo pareceu segurar o fôlego. Foi Helena quem se afastou primeiro, o rosto em brasa, murmurando que ele precisava descansar o braço por uns dias. Cassiano concordou com a cabeça, mas o olhar dele a seguiu pela sala inteira, e naquela noite nenhum dos dois dormiu direito, cada um no seu canto, ouvindo o próprio coração e sabendo, sem dizer, que alguma coisa estava mudando entre eles, devagar e sem volta. Como o rio que muda de curso sem que ninguém perceba até já ser tarde para voltar atrás. Foi mais ou menos nessa época que Helena conheceu Benedito. Ele apareceu numa manhã, montado num cavalo baio velho, um homem já de idade, de rosto enrugado como couro curtido e um chapéu de palha desfiado nas bordas. Helena, ainda desconfiada de estranhos, quase correu para dentro, mas Cassiano, que estava por perto, a tranquilizou dizendo que era gente de confiança. Benedito tinha sido peão do velho Joaquim, pai de Cassiano, por mais de 30 anos. Era o único da região que nunca acreditara nas mentiras contra a família. O único que ainda ia às escondidas levar notícias da vila e um saco de mantimentos de vez em quando, arriscando a própria pele, porque os bastos tinham deixado claro que quem ajudasse Cassiano seria tratado como inimigo. O velho peão olhou para Helena com uma curiosidade bem-humorada e depois lançou para Cassiano um olhar mareado de quem entende as coisas antes mesmo de elas serem ditas. Disse, coçando o queixo, que fazia muitos anos que não via aquele menino, e apontou para Cassiano com o chapéu, com aquela cara de vivo. Fazia muitos anos, disse ele, que não via o menino Cassiano com aquele brilho no olho. Cassiano desconversou,
Resmungou qualquer coisa sobre o serviço que faltava fazer e foi cuidar do curral, mas as orelhas dele estavam vermelhas, e Benedito riu baixinho, cutucando Helena de leve com o cotovelo, dizendo que aquele ali era duro de casca, mas mole de miolo, e que ela tivesse paciência com ele. Mas nem tudo eram dias tranquilos naquele canto de mundo. Numa tarde abafada, quando Helena estendia a roupa no varal improvisado perto da porteira, ela ouviu o barulho de cascos vindo pela trilha e o sangue gelou. 2 homens a cavalo se aproximavam devagar, de chapéu puxado sobre os olhos, com aquele jeito arrogante de quem se sente dono de tudo por onde passa. Eram capangas dos bastos, dava para ver de longe pelo laço trabalhado das selas e pelas espingardas atravessadas. Helena sentiu vontade de correr, mas conteve o impulso, porque sabia que correr era confessar que tinha o que esconder. Do canto do olho, viu Cassiano, que capinava perto do curral, se abaixar devagar atrás de uma moita, sumindo da vista como um bicho acostumado a não ser encontrado. Os 2 homens pararam diante dela sem descer dos cavalos. O mais velho, de bigode grosso e dente de ouro, correu os olhos pela casa recuperada, pela roupa no varal, pela horta viosa, e perguntou, com uma desconfiança mal disfarçada, quem era ela e o que fazia morando naquele fim de mundo que todos sabiam ser terra amaldiçoada. Helena respirou fundo, baixou os olhos como quem não quer encrenca e respondeu, com voz de mulher humilde e assustada, que era só uma viúva pobre sem parente no mundo, que tinha se abrigado ali porque não tinha outro teto, e que se aquilo era terra de alguém, ela pedia perdão, mas não tinha para onde ir. Contou meia verdade com tal jeito de desamparo, que o homem mais novo até amoleceu, mas o do dente de ouro continuou remexendo os olhos por toda parte. Ele perguntou se ela morava sozinha e Helena jurou que sim, dizendo que nem sabia como ainda estava viva naquele lugar de assombração, que toda noite ouvia coisas e rezava para não ser levada. Foi uma jogada esperta, porque bastou falar em assombração para os 2 trocarem um olhar inquieto, já que nem os capangas mais valentes gostavam daquela fama de mau agouro. O homem cuspiu de lado, disse que ia comunicar ao patrão que havia uma invasora na terra e que era bom ela ir arrumando outro rumo, porque aquele chão em breve teria dono e cerca. Depois esporearam os cavalos e sumiram pela trilha, deixando para trás uma nuvem de poeira e um medo antigo remexido no peito de Helena. Assim que os 2 se afastaram o bastante, Cassiano saiu de Teries da moita, o rosto pálido de raiva contida, e correu até ela. Perguntou se tinham feito alguma coisa, se tinham ameaçado, e havia na voz dele uma preocupação tão crua que Helena percebeu, ali, o tamanho do que ele já sentia por ela. Ela o tranquilizou dizendo que estava tudo bem, que tinha se fingido de viúva boba e que eles tinham ido embora. Mas Cassiano não se acalmou. Cerrou os punhos, olhou para a trilha vazia e disse, com uma amargura funda, que sabia que aquele dia ia chegar, que enquanto os bastos existissem, ninguém ali teria paz. Foi a primeira vez que Helena o viu com medo, não por ele mesmo, mas por ela, e isso a assustou e a comoveu ao mesmo tempo. Naquela noite, pela primeira vez, ela dormiu na casa grande com a porta aberta para o terreiro, e Cassiano ficou velando do lado de fora, sentado sob a figueira com a espingarda no colo, guardando o sono dela como quem guarda a coisa mais preciosa que tem no mundo. Benedito passou a visitar o rancho com mais frequência, e com ele vinham notícias da vila, nem sempre boas. Foi por Benedito que Helena e Cassiano souberam que os bastos andavam agitados. O velho Angélico havia morrido, e agora quem mandava era Aurélio, o mesmo homem que tinha destruído a vida de Helena. E Aurélio, ambicioso como o pai, mas ainda mais impaciente, tinha decidido que estava na hora de finalmente dar um destino àquelas terras esquecidas do Rancho da Figueira.
Corria a notícia de que ele pretendia vender toda a região para uma companhia de gado que estava comprando terras às margens do rio Paraguai. E para isso, precisava que a história da maldição fosse esquecida e que ninguém contestasse a posse. Benedito trouxe ainda uma informação que fez o rosto de Cassiano empalidecer. Os homens de Aurélio andavam fazendo perguntas na vila sobre quem estaria morando no rancho abandonado, porque um tropeiro tinha passado pela estrada e jurava ter visto fumaça saindo da chaminé da Casa Branca. Aurélio não ia gostar de saber que havia gente vivendo na terra que ele pretendia vender limpa e desimpedida. E se descobrisse que quem estava lá era justamente a costureira que ele havia mandado embora e o homem que ele havia espoliado, a reação dele seria imprevisível e certamente perigosa. Helena sentiu o medo antigo voltar a apertar-lhe o peito, mas dessa vez havia algo diferente. Dessa vez, ela não estava sozinha. Naquela noite, depois que Benedito partiu, Helena e Cassiano ficaram conversando até tarde à luz da fogueira, decidindo o que fazer. Cassiano, com o rosto endurecido, disse que talvez fosse melhor Helena partir enquanto era tempo, ir para longe, começar a vida em outro lugar onde ninguém conhecesse a história dela, porque ele não suportaria a ideia de que ela sofresse de novo por causa da maldade dos Bastos. Mas Helena, com uma firmeza que surpreendeu até a ela mesma, respondeu que não ia a lugar nenhum. Disse que tinha passado a vida inteira fugindo, aceitando calada as injustiças, e que cansou. Disse que aquele rancho com todos os seus fantasmas tinha sido o primeiro lugar em muito tempo onde ela se sentira em casa, e que não ia entregar isso sem lutar. E disse, olhando bem nos olhos dele, que não ia deixar Cassiano enfrentar aquilo sozinho, porque já tinham sido sozinhos tempo demais, os dois. Cassiano ficou em silêncio, olhando para ela como quem olha para uma luz que não esperava mais ver. E então, num gesto desajeitado, quase tímido, estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo que tinha caído sobre o rosto dela, deixando os dedos ali por um segundo a mais do que o necessário. Helena fechou os olhos ao toque, e o mundo, por um instante, ficou em silêncio. Nenhum dos dois disse nada. Não precisavam. Havia entre eles uma verdade crescendo, devagar e forte como as raízes da velha figueira. Uma verdade que nem os Bastos, nem a miséria, nem o medo conseguiriam arrancar. Nos dias seguintes, movidos por uma nova determinação, os dois começaram a agir. Cassiano disse a Helena que talvez existisse uma forma de provar que a terra tinha sido roubada. Contou que, antes de morrer, o pai dele guardava todos os documentos importantes, a escritura verdadeira da terra, as cartas, os registros de compra, dentro de uma caixa de folha de Flandres que escondia num lugar secreto. Na confusão da morte do velho Joaquim e da tomada da terra, Cassiano nunca tinha conseguido recuperar essa caixa, porque foi expulso antes de poder procurar. Mas ele desconfiava de onde o pai a teria escondido. E era justamente na Casa Branca, a casa onde Helena agora morava. Na manhã seguinte, os dois vasculharam a casa palmo a palmo. Cassiano lembrava que o pai costumava dizer, meio de brincadeira, que as coisas mais importantes da vida a gente guarda embaixo dos pés, perto do coração da casa. Passaram horas batendo nas tábuas do assoalho, procurando um som oco, apalpando as paredes de pau a pique, revirando o fogão de lenha. Foi Helena quem, ajoelhada perto da lareira da cozinha, o coração da casa, o lugar onde a família se reunia, reparou numa pedra do piso que parecia ligeiramente mais solta que as outras, com as bordas gastas de tanto ser mexida. Chamou Cassiano. Juntos, com a ajuda de uma faca e de uma alavanca de ferro, levantaram a pedra. E ali, dentro de um buraco forrado de terra batida, coberta por um pano encerado, estava a caixa de folha de Flandres, enferrujada, mas intacta. As mãos de Cassiano tremiam quando ele a abriu. Lá dentro, protegidos do tempo, estavam os documentos.
A escritura original da terra, com o nome do velho Joaquim e o carimbo do cartório da comarca. Cartas antigas. E no fundo, o que ninguém esperava encontrar, uma carta escrita pelo próprio Angélico Bastos, endereçada a Joaquim, em que o velho Bastos, com todas as letras, ameaçava tomar a terra na força ou na Ásia, caso Joaquim não vendesse por um preço de fome. Era uma prova. Não de tudo, mas era o suficiente para levantar suspeitas sérias, para mostrar que os Bastos tinham motivo e intenção de tomar aquela terra, e que a escritura em nome deles, arrancada de um homem morto, tinha cheiro de fraude. Cassiano segurou os papéis contra o peito e, pela primeira vez, desde que Helena o conhecera, chorou. Chorou o pai, chorou os anos perdidos, chorou a injustiça carregada em silêncio. E Helena o abraçou. Ali no chão da cozinha, os dois de joelhos, e naquele abraço havia tudo o que ainda não tinham dito. Mas a alegria da descoberta durou pouco. Naquela mesma tarde, Benedito chegou a galope, o cavalo baio coberto de suor, trazendo a notícia que temiam. Aurélio Bastos tinha descoberto que havia gente morando no rancho. Pior, tinha descoberto quem. Um dos capangas dele reconhecera Helena de longe, buscando água no riacho, e correra a contar ao patrão. Aurélio, ao saber que a costureira que o desprezara estava vivendo justamente na terra que ele pretendia vender, e ainda por cima, na companhia do homem que ele julgava ter enterrado no esquecimento, ficou possesso. Benedito ouvira dizer que ele reunira uns 3 ou 4 homens armados e pretendia ir ao rancho no dia seguinte para expulsar os dois de uma vez por todas, na marra, e pôr fogo na casa velha para que ninguém mais pensasse em voltar. A noite que se seguiu foi longa. Helena, Cassiano e Benedito ficaram acordados à luz da fogueira traçando um plano. Cassiano, com o sangue fervendo, queria enfrentar Aurélio de armas na mão, mas Benedito, com a sabedoria dos seus muitos anos, o fez ver que na base da força eles não teriam a menor chance contra homens armados e acostumados à violência, e que, além do mais, se Cassiano derramasse sangue, ele viraria de vez o criminoso que os Bastos sempre disseram que ele era. Foi Helena quem teve a ideia que mudaria tudo. Disse que a arma deles não eram as espingardas, e sim a verdade guardada naquela caixa de Flandres, e disse que sabia exatamente a quem recorrer. Ela se lembrou de uma pessoa. Havia na comarca vizinha, a um dia de viagem, um juiz de direito recém-chegado da capital, um homem novo chamado Doutor Aurélio. Não, um homem chamado Doutor Teodósio Palma, de quem se dizia, na vila, que era honesto ao ponto da teimosia, um forasteiro que não devia favores a ninguém da região e que já tinha mandado prender um coronel poderoso por abuso. Helena o conhecia de nome porque tinha costurado, meses antes, o vestido da esposa dele, uma senhora gentil, que passara pela vila e a tratara com respeito quando todos os outros a desprezavam. Se alguém na região poderia ouvir a verdade sem se deixar comprar pelos Bastos, era aquele juiz. O plano se desenhou rápido. Benedito, que conhecia todos os atalhos da região e cujo rosto não levantava suspeitas, partiria ainda naquela madrugada, levando os documentos e uma carta escrita por Helena, cavalgando sem descanso até a comarca para pedir a intervenção do juiz. Cassiano e Helena, por sua vez, teriam de ganhar tempo, segurar Aurélio e seus homens sem violência até que a autoridade chegasse. Era um plano arriscado, cheio de buracos, dependente da sorte e da rapidez de um cavalo velho, mas era tudo o que tinham. E às vezes, quando não se tem nada, um plano arriscado é mais do que suficiente para quem tem coragem no peito. Antes de Benedito partir, Helena escreveu a carta à luz trêmula da vela, com a letra caprichada de quem aprendeu a escrever, bordando as próprias palavras, contando tudo, a armação dos brincos, a terra roubada, a morte suspeita de Joaquim, os anos de injustiça.
Selou-a com uma gota de cera e a entregou ao velho peão, junto com a preciosa caixa de Flandres. Benedito guardou tudo no alforge, montou no baio, e antes de partir, olhou para os dois, para Helena e Cassiano lado a lado na porta iluminada, e disse, com a voz embargada, que o velho Joaquim, lá de onde estivesse, estaria orgulhoso. Depois esporeou o cavalo e sumiu na escuridão da estrada, levando nos alforjes a última esperança dos dois. O dia amanheceu cinzento e tenso. Helena e Cassiano prepararam a casa e prepararam o coração. Não havia como fugir, porque fugir seria confirmar a culpa e entregar tudo. Só restava esperar e resistir. Por volta do meio-dia, ouviram o tropel dos cavalos. Aurélio Bastos chegou montado num alazão reluzente, acompanhado de 4 homens de cara fechada e espingardas atravessadas nas celas. Parou diante da porteira torta, correu os olhos pela casa recuperada, pelo roçado verde, pela figueira, e um sorriso de desprezo se formou nos lábios dele ao ver Helena parada firme no alpendre, com Cassiano ao seu lado. Aurélio desmontou sem pressa, batendo a poeira das calças com o chapéu, saboreando o momento como quem saboreia uma vingança antiga. Disse com aquela voz mansa e venenosa que Helena conhecia tão bem, que estava vendo que a ladra tinha arrumado companhia à altura, um louco que se dizia dono de terra alheia. Falou que aquilo tudo era propriedade dele, comprada e escriturada, e que os dois tinham até o fim da tarde para juntar seus trapos e sumir, antes que ele mandasse tocar fogo em tudo com eles dentro. Os 4 capangas se espalharam pelo terreiro, as mãos próximas das armas, e o ar ficou pesado como antes de uma tempestade. Cassiano deu um passo à frente, o corpo tenso, mas Helena o segurou pelo braço, discreta, lembrando-o do combinado. Foi ela quem falou. Com a voz firme, sem tremer, olhando Aurélio nos olhos, disse que eles não iam a lugar nenhum, porque aquela terra nunca tinha sido dele nem do pai dele por direito, e que ela tinha em mãos a prova de que a escritura dos Bastos era fruto de roubo e de sangue. Blefou com maestria, dizendo que os documentos verdadeiros, a carta de ameaça do velho Angélico e a escritura original de Joaquim, já estavam a caminho das mãos do juiz da comarca, o doutor Teodósio Palma, e que se algo acontecesse a eles dois ali, seria a corda no pescoço de Aurélio. Por um instante, o sorriso de Aurélio vacilou. Os olhos dele se estreitaram, e Helena viu no fundo daquele olhar um lampejo de medo, o medo do homem poderoso que de repente percebe que o chão pode não ser tão firme quanto pensava. Mas o medo logo virou fúria. Aurélio gritou que era tudo mentira, invencionice de uma ladra desesperada, e ordenou aos capangas que arrancassem os dois de lá na força e ateassem fogo na casa. Foi um instante de pânico. Os homens avançaram, Cassiano se pôs na frente de Helena com os punhos cerrados, disposto a lutar até o fim, e tudo parecia perdido. Se o seu coração está apertado agora, torcendo por eles, comenta aí embaixo a palavra justiça, porque é disso que a Helena e o Cassiano tanto precisam nesse momento. E fica comigo, porque o que acontece agora ninguém espera. Foi então que se ouviu, vindo da estrada, um novo tropel, muito maior, muitos cavalos. Todos se voltaram. Pela trilha surgiu Benedito, o rosto marcado pela noite em claro, e atrás dele vinha não o juiz sozinho, mas o doutor Teodósio Palma, acompanhado de 4 soldados da força pública da província, fardados, armados e com a autoridade estampada no rosto. O velho peão tinha cavalgado a noite inteira sem parar, tinha chegado à comarca ao amanhecer, e o juiz, ao ler a carta de Helena e examinar os documentos, ao reconhecer na história o mesmo tipo de abuso que ele viera do sul disposto a combater, não perdeu tempo. Montou a comitiva e veio pessoalmente, movido por aquela teimosia honesta de que falavam na vila.
O doutor Teodósio desmontou diante de Aurélio Bastos, que de repente empalideceu e começou a gaguejar mesuras, tentando cumprimentar a autoridade, dizendo que era apenas um proprietário resolvendo uma questão de invasão em suas terras. Mas o juiz o cortou com um gesto seco. Ergueu no ar a escritura original e a carta de ameaça assinada pelo velho Angélico Bastos e perguntou, com voz que não admitia mentira, se aquela era ou não a letra e o sinete da família dele. Perguntou como se explicava que a terra de um homem morto em circunstâncias nunca esclarecidas tivesse passado, em poucas semanas, para as mãos justamente de quem o ameaçara por escrito. E perguntou por que razão havia ali 4 homens armados, prontos a incendiar uma casa com pessoas dentro. Aurélio não teve resposta. Tentou subornar, insinuou que o juiz seria bem recompensado se esquecesse aquela história. E foi esse o seu maior erro, porque tentar comprar o doutor Teodósio Palma na frente de 4 soldados foi como assinar a própria sentença. O juiz mandou desarmar e prender os capangas ali mesmo e ordenou que Aurélio fosse conduzido à comarca para responder por fraude, por ameaça e pela morte suspeita de Joaquim, que agora seria reinvestigada. Os capangas, vendo o vento mudar e sem vontade nenhuma de trocar a pele pela causa do patrão, entregaram as armas sem resistir. E Aurélio Bastos, o homem poderoso que tinha destruído tantas vidas com uma mentira, foi amarrado e levado embora sob os olhos incrédulos de Helena, gritando ameaças que já não assustavam ninguém. Quando a poeira dos cavalos baixou e o silêncio voltou ao terreiro, Helena percebeu que estava tremendo dos pés à cabeça, não de medo, mas de alívio. Um alívio tão grande que as pernas quase não a sustentavam. O doutor Teodósio Palma aproximou-se dela e de Cassiano, guardou os documentos com cuidado e disse que a justiça levaria seu tempo, que haveria depoimentos, papelada, um processo, mas que, pelo que via ali e pelo que lera na carta, tinha poucas dúvidas de que a verdade acabaria vencendo. Disse a Cassiano que ele deveria comparecer à comarca nos dias seguintes para reclamar formalmente a terra do pai, e que dessa vez teria a lei ao seu lado, e não contra ele. Depois, antes de partir, o juiz olhou para Helena com um respeito que ela havia muito não via nos olhos de ninguém, e disse que a esposa dele guardava com carinho o vestido que Helena costurara. E que uma mulher com aquelas mãos e aquela coragem sempre teria as portas da casa dele abertas. Foram palavras simples, mas para Helena, acostumada havia tanto tempo apenas ao desprezo, soaram como uma bênção. Benedito, exausto da cavalgada, mas com o rosto iluminado, desmontou e foi abraçado pelos dois ao mesmo tempo. O velho peão, com os olhos molhados, dizia que valera a pena cada ano de espera, que sabia que Deus não dormia e que o velho Joaquim podia, enfim, descansar em paz. Naquela tarde, os 3 se sentaram no alpendre da Casa Branca, exaustos e felizes, dividindo o pouco que tinham, um café forte, um resto de rapadura e a sensação inteira e nova de que o pior enfim havia passado. O sol se punha atrás da figueira torta, e pela primeira vez a árvore não parecia mais um guardião sombrio, e sim uma velha testemunha que finalmente via a justiça chegar depois de tantos anos. Os dias de espera pela decisão da justiça foram estranhos, feitos de alívio e de angústia ao mesmo tempo. De quando em quando, Cassiano precisava viajar até a comarca para prestar depoimento, responder às perguntas do escrivão, reconhecer a letra do pai nos velhos documentos, e cada viagem dessas remexia feridas antigas que custavam a cicatrizar. Helena o acompanhava sempre que podia, sentava-se ao lado dele nos bancos duros do fórum, segurava a mão dele por baixo da mesa quando percebia que a voz dele começava a falhar, e depois, na volta, ia conversando pelo caminho para tirar da cabeça dele o peso de tudo aquilo.
Foi nessas idas e vindas que os dois foram descobrindo que combinavam não só na dor, mas também nas coisas boas, no gosto pelas mesmas comidas simples, no riso fácil diante das mesmas bobagens, no jeito de admirar em silêncio um mesmo pôr do sol. Houve uma tarde em especial que ficou marcada para sempre na memória de Helena. Voltavam da comarca cansados, e Cassiano, para alegrar o caminho, desviou o cavalo até um remanso do rio, onde a água era clara e mansa, sombreada por engazeiros carregados. Disse que era ali que ele nadava quando menino, no tempo em que o pai ainda vivia e o mundo ainda era um lugar bom. Sentaram-se na margem, tiraram os sapatos e deixaram os pés na água fresca, e ficaram jogando conversa fora enquanto os peixinhos beliscavam os dedos deles e as libélulas cruzavam o ar dourado do fim de tarde. Cassiano contou histórias da infância e riu de verdade. Uma risada solta que Helena nunca tinha ouvido, e ela pensou, olhando para ele, que valia a pena ter atravessado todo aquele sofrimento só para estar ali, naquele instante. Ouvindo aquele homem rir de novo, depois de tantos anos calado. Na vila, aos poucos, o vento também mudava. Com os bastos em desgraça, as pessoas começaram a olhar Helena e Cassiano com outros olhos. A mesma Dona Mercedes, dona da venda, que um dia recusara vender fiado à costureira acusada, agora fazia questão de mandar um agrado, um punhado de doce de leite, um novelo de linha de brinde, como quem tenta emendar sem coragem de pedir desculpa. Alguns antigos conhecidos do velho Joaquim procuraram Cassiano para oferecer ajuda, sementes, uma junta de bois emprestada, mão de obra na colheita. Cassiano, que por tantos anos só conhecera as costas das pessoas, custava a acreditar em tanta boa vontade, e era Helena quem o incentivava a aceitar, dizendo que magoar-se com quem foi ruim era fácil. Difícil mesmo era ter coração grande o bastante para deixar as pessoas se redimirem. Ele resmungava, mas acabava cedendo, e a cada pedaço de confiança devolvida, um pedaço da alma dele voltava a respirar. Os meses que se seguiram foram de trabalho e de espera. O processo correu na comarca, e como o doutor Teodósio previra, a verdade foi se impondo pedaço por pedaço. A carta de ameaça do velho Angélico, a escritura original, o depoimento de Benedito e de outros antigos moradores que, agora que os bastos tinham perdido o poder, criaram coragem de falar, tudo isso pesou. Descobriu-se que o tabelião que registrara a transferência da terra havia recebido propina, e ele, para salvar a própria pele, confessou o esquema. A escritura fraudulenta foi anulada, e a terra do Rancho da Figueira foi devolvida por sentença a Cassiano, único herdeiro legítimo de Joaquim. Aurélio Bastos foi condenado por fraude e por corrupção, e embora a morte de Joaquim não tenha podido ser provada em todos os seus detalhes, depois de tantos anos, o nome dos Bastos, antes tão temido, afundou na vergonha. E o poder que a família exercera com mão de ferro sobre toda a região desmoronou como casa de taipa na enxurrada. A notícia correu depressa, e com ela veio a reviravolta que Helena jamais ousara sonhar. A mesma vila que a expulsara aos gritos de ladra, agora sabia, pela boca da justiça, que ela sempre fora inocente, vítima de uma armação dos Bastos. Os brincos, descobriu-se, tinham sido escondidos na trouxa dela pelo próprio Aurélio para se vingar da recusa. As senhoras que atravessavam a rua para não cruzar com ela, agora baixavam os olhos de vergonha quando o nome de Helena era mencionado. Algumas, as de melhor coração, chegaram até a mandar recados de desculpas, pedindo serviços de costura como quem pede perdão. Mas Helena, embora não guardasse rancor, porque rancor só envenena quem o carrega, já não precisava da aprovação daquela gente. Ela tinha encontrado, no lugar mais improvável do mundo, algo que a vila nunca lhe dera, que era o sentimento de pertencer, de ter um lar e uma pessoa ao lado.
porque é preciso dizer agora o que crescera entre ela e Cassiano durante todos aqueles meses de luta e de espera. O que começara como desconfiança virara amizade. O que virara amizade virara companheirismo. E o companheirismo, sem que nenhum dos dois soubesse dizer exatamente quando, tinha virado amor. Um amor sereno e fundo, sem pressa, feito de gestos pequenos, de cafés dividido ao amanhecer, de mãos que se encontravam por acaso e já não queriam se soltar, de olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Os dois se rondavam com a ternura tímida de quem já sofreu demais e tem medo de estragar a única coisa boa que a vida enfim ofereceu. Foi numa noite de festa que a barreira finalmente caiu. Para comemorar a devolução da terra, Benedito trouxe da vila um pouco de vinho de jabuticaba e insistiu em preparar um leitão assado na brasa. Depois da fartura, o velho peão, dizendo que precisava dormir cedo por causa da idade, mas piscando um olho travesso, foi se recolher no quarto dos fundos, deixando os dois sozinhos no alpendre, sob um céu tomado de estrelas. O ar da noite estava morno, cheirava a mato e a fumaça de lenha. E ao longe, uma coruja repetia o mesmo canto que meses antes tinha aterrorizado Helena na sua primeira noite ali. Agora, aquele som já não assustava. Era só a música conhecida de um lugar que virara casa. Cassiano estava calado, girando a caneca de vinho entre os dedos, e Helena percebeu que ele queria dizer alguma coisa e não encontrava as palavras. Ela esperou. Então ele falou, sem olhar para ela, os olhos perdidos na escuridão do campo, dizendo que durante 5 anos tinha vivido como um morto, que tinha se acostumado com a ideia de que passaria o resto da vida sozinho naquela mata, sem nunca mais ter direito a nada de bom. Disse que quando a viu chegar magra, assustada, mas de queixo erguido atravessando a porteira que todos temiam, achou que estava vendo uma visão. E disse, enfim virando o rosto para ela, com a voz baixa e rouca, que ela tinha trazido a vida de volta não só para aquela terra, mas para dentro do peito dele. Helena sentiu o coração disparar. Respondeu, com os olhos marejados, que também tinha chegado ali, achando que a vida já tinha acabado para ela, que era só uma mulher marcada, sem futuro, boa apenas para esperar a morte num rancho amaldiçoado. E disse que foi ali, justamente ali, no lugar de onde todos fugiam, que ela reencontrou a vontade de viver, e que isso tinha um nome, e o nome era ele. As palavras ficaram suspensas no ar entre os dois por um instante que pareceu eterno. Então, Cassiano ergueu devagar a mão calejada e tocou o rosto dela, como quem toca uma coisa sagrada, e Helena inclinou o rosto contra aquela mão, fechando os olhos. E ali, sob a figueira torta e o céu estrelado do sertão mato-grossense, os dois se beijaram pela primeira vez. Um beijo demorado e tímido, sabendo a vinho de jabuticaba e a lágrimas. O beijo de 2 almas que o mundo tinha jogado fora e que, contra tudo, tinham se encontrado. Quando se separaram, ficaram testa com testa, rindo baixinho, sem acreditar que aquilo estava de fato acontecendo. Cassiano disse, brincando, que Dona Aparecida tinha razão quando dizia que às vezes as coisas mais bonitas nascem nos lugares mais feios. E Helena riu, um riso leve que fazia tempo não soltava. E respondeu que talvez a tal maldição daquela terra fosse justamente essa, a de que ninguém saía dali sem deixar o coração para trás. Passaram o resto da noite conversando baixinho, fazendo planos, imaginando um futuro que, pela primeira vez em anos, os dois voltavam a ter coragem de sonhar. E quando o dia amanheceu, encontrou os dois adormecidos lado a lado no alpendre, as mãos dadas, o rosto sereno de quem, enfim, encontrou um porto seguro. Os meses seguintes foram de reconstrução, e não só da casa.
Com a terra devolvida e a paz recuperada, Cassiano voltou a ser o homem que tinha sido antes da desgraça, só que mais forte, mais sábio, curtido pelo sofrimento como o couro que se torna mais resistente depois de tantas chuvas e cis. Ele e Helena, com a ajuda de Benedito e de alguns peões que voltaram a procurar serviço assim que souberam que o filho de Joaquim estava de volta, foram pouco a pouco erguendo de novo o que os bastos tinham deixado apodrecer. Consertaram o curral, replantaram as roas, compraram, com o pouco que o juiz ajudou a recuperar em indenização, umas cabeças de gado para recomeçar a criação. A Casa Branca, antes símbolo de assombração e medo, ganhou cortinas novas que Helena costurou, uma horta farta no quintal, galinhas ciscando no terreiro e o cheiro constante de comida quente saindo pela chaminé. Helena, por sua vez, não abandonou a agulha e a linha. Sua fama de costureira, agora limpa da mancha da calúnia, se espalhou de novo e dessa vez mais longe, chegando até a comarca e as fazendas vizinhas. Começaram a chegar encomendas de todos os lados, enxovais, vestidos de festa, roupas de batizado, e a casa do Rancho da Figueira virou também uma espécie de pequena oficina de costura, com Helena ensinando o ofício a 2 ou 3 moças pobres da região que, como ela um dia, precisavam de uma chance na vida. Porque Helena não tinha esquecido o gosto de ser rejeitada e jurou a si mesma que, tendo agora o poder de ajudar, jamais viraria as costas para quem estivesse embaixo, como um dia fizeram com ela. A primeira colheita farta do rancho reerguido foi motivo de festa. Quando o milho encheu os paióis e o feijão secou nas ramas, Cassiano e Helena resolveram, seguindo um costume antigo daquelas bandas, abrir a casa para uma festa de colheita, dessas de fogueira acesa, sanfona tocando e mesa farta para quem quisesse chegar. Foi a primeira vez em muitos anos que o terreiro do Rancho da Figueira se encheu de gente rindo, dançando e comendo, e a velha árvore, enfeitada com bandeirolas de papel colorido, parecia até sorrir com os galhos retorcidos. Benedito, animado com um copo de quentão, contava causos que arrancavam gargalhadas, e Dona Aparecida batia palmas no ritmo da música, feliz como havia muito não se via. A certa altura da noite, quando a sanfona puxou uma valsa lenta, Cassiano se aproximou de Helena meio sem jeito, estendeu a mão e, sem dizer palavra, a convidou para dançar. Ela aceitou, e os dois rodopiaram devagar sob a figueira iluminada pela luz do fogo, o corpo dele guiando o dela com uma delicadeza que ninguém imaginaria naquele homem de mãos tão ásperas. Dançaram calados, testa quase encostada em testa, sentindo a batida do coração um do outro, e por um momento esqueceram que havia gente em volta, esqueceram o passado, esqueceram tudo o que não fosse aquele instante. Foi Benedito quem quebrou o feitiço, gritando lá do canto, entre risadas, que aqueles dois precisavam era marcar logo o casamento antes que a vila inteira morresse de esperar. E todos riram. E Helena escondeu o rosto corado no ombro de Cassiano, que pela primeira vez em anos não teve vontade nenhuma de se esconder. Depois que os últimos convidados foram embora e o terreiro voltou ao silêncio, os dois ficaram recolhendo as coisas à luz da lua, sem pressa, saboreando o cansaço gostoso de uma noite feliz. Helena comentou baixinho que nunca imaginou que fosse voltar a dançar na vida, que achava que essas alegrias tinham morrido junto com a moça que ela um dia foi. Cassiano parou o que fazia, olhou para ela sob o luar e respondeu com a voz mansa que a moça que ela tinha sido não havia morrido coisa nenhuma, que estava ali, inteira, na frente dele, só tinha ficado um tempo escondida esperando alguém que valesse a pena aparecer de novo. Helena sentiu os olhos arderem e, no lugar de responder, só se aproximou e encostou a cabeça no peito dele, e ficaram assim, abraçados no meio do terreiro, até a fogueira virar brasa e a madrugada os mandar dormir.
O amor entre Helena e Cassiano, longe de esfriar com a rotina, foi ficando mais fundo a cada dia. Não era um amor de palavras bonitas ditas a toda hora, porque nenhum dos dois tinha sido criado para isso. Era um amor de gestos. Era Cassiano acordando antes do sol para deixar a água fervida e o café pronto quando Helena levantasse. Era Helena remendando com esmero cada rasgo das roupas dele, bordando discretamente as iniciais dele no avesso da camisa, num carinho que só os dois entendiam. Era ele que parava o serviço no meio da tarde, só para levá-la até a nascente e mostrar um ninho de pássaros que tinha encontrado. Era ela que guardava para ele o melhor pedaço da comida e fingia não ver quando ele guardava para ela o último gole do café doce. Havia entre os dois uma brincadeira antiga que virara costume. Sempre que um deles fazia algo especialmente gentil pelo outro, o outro dizia, com falsa reclamação, que estava ficando mal acostumado. E o primeiro respondia que mal acostumar gente boa era a única maldade que valia a pena cometer. Riam. E naquele riso compartilhado morava toda a felicidade simples que a vida, depois de tanto lhes tirar, enfim lhes devolvia em dobro. Benedito, que agora morava de vez no rancho, ocupando o quarto dos fundos e cuidando do gado como se fosse dono, vivia dizendo entre risadas que nunca tinha visto dois teimosos demorarem tanto para admitir o que a vista de qualquer um já enxergava de longe. Dona Aparecida, a velha parteira que salvara Helena do desespero na beira da estrada, foi visitá-los assim que soube de toda a reviravolta. Chegou numa carroça emprestada, e quando viu Helena, corada, saudável, de sorriso largo, ao lado de um Cassiano transformado, a velha não segurou as lágrimas. Abraçou a moça demorado e disse ao ouvido dela que tinha sabido, desde aquele primeiro dia, que mandar Helena para o rancho amaldiçoado não era condená-la, e sim entregá-la ao destino que Deus tinha guardado. Disse com a sabedoria dos seus muitos anos que a vida às vezes empurra a gente para o fundo do poço só porque é lá, no escuro, que estão escondidos os maiores tesouros. Helena chorou nos braços da velha, chamando-a de mãe, porque mãe é quem cuida. E ninguém tinha cuidado dela como aquela mulher de mãos calejadas. Foi Dona Aparecida, aliás, quem, com sua franqueza de sempre, resolveu apressar o que os dois teimavam em adiar. Sentou-se com Cassiano no alpendre, encarou-o com aqueles olhos que não admitiam rodeio e perguntou, sem cerimônia, o que ele estava esperando para pedir aquela menina em casamento, se o mundo inteiro já via que os dois eram um só. Cassiano, pego de surpresa, gaguejou que não tinha nada digno para oferecer a Helena, que ela merecia mais do que um homem que tinha passado anos vivendo como bicho do mato. A velha parteira bateu com a bengala no chão e respondeu que mulher de verdade não quer ouro nem terra, quer um homem que a olhe como ele olhava para Helena, e que se ele não tomasse coragem logo, ela própria faria o pedido no lugar dele. Cassiano riu, sem jeito, mas a semente estava plantada. O pedido veio numa tarde de céu limpo, dessas em que o cerrado floresce e o ar fica doce de tanto ipê amarelo. Cassiano levou Helena até a figueira torta, aquela mesma árvore que um dia parecera tão sinistra e que agora era o coração do terreiro. E ali, meio sem jeito, tirou do bolso um pequeno anel que ele mesmo tinha mandado fazer com o pouco de ouro que conseguira juntar, um anel simples, mas feito de verdade. Ajoelhou-se na terra, aquela terra pela qual tinha sofrido tanto, e pediu a Helena, com a voz tremendo, que fosse sua esposa, prometendo que, embora não pudesse prometer uma vida sem dificuldades, podia prometer uma vida em que ela nunca mais estaria sozinha, uma vida em que seria amada e respeitada todos os dias, até o último. Helena, com as mãos no rosto e os olhos transbordando, disse que sim antes mesmo de ele terminar a frase, e ajoelhou-se também, para que ficassem os dois na mesma altura,
do mesmo tamanho, como sempre tinham sido um para o outro. Casaram-se poucos meses depois, numa cerimônia simples e bonita realizada ali mesmo, no terreiro do rancho, debaixo da figueira enfeitada com fitas e flores do campo. Não houve luxo, mas houve o que importa. Dona Aparecida chorou o tempo todo. Benedito, todo orgulhoso num terno velho guardado havia décadas no fundo do baú, fez as vezes de padrinho e pai ao mesmo tempo, levando Helena pelo braço até o noivo. Vieram as moças que Helena ensinava a costurar, vieram alguns peões e suas famílias, veio até o doutor Teodósio Palma com a esposa, que fez questão de vestir justamente o vestido costurado por Helena tempos antes. Um padre da comarca abençoou a união, e quando os dois trocaram os votos, muitos dos presentes choravam, porque conheciam a história daquele casal e sabiam o tamanho da montanha que os dois tinham escalado para chegar até ali. A vida de casados trouxe uma paz que nenhum dos dois conhecia. As manhãs começavam cedo, com o canto dos galos e o cheiro do café, e terminavam com os dois sentados no alpendre, vendo o sol se pôr atrás da mata, contando um ao outro as pequenas coisas do dia. Havia trabalho duro, claro, porque a vida no campo nunca foi fácil. Havia secas que castigavam a roça, havia noites frias de inverno em que o vento assobiava nas frestas, havia as preocupações de sempre com o gado, com a chuva que tardava, com as contas a acertar. Mas havia, acima de tudo, a certeza de estarem juntos, e essa certeza tornava qualquer dificuldade suportável. Cassiano costumava dizer que enfrentar a vida ao lado de Helena era como carregar um fardo pesado com alguém segurando a outra ponta. O peso continuava o mesmo, mas de repente as costas já não doam tanto. Eles aprenderam juntos a transformar a dor antiga em força. Nas noites em que a lembrança das injustiças sofridas voltava a apertar o peito de um deles, o outro estava ali, com uma palavra, um abraço, um silêncio companheiro. Helena ajudou Cassiano a fazer as pazes com a memória do pai, a visitar sem culpa o túmulo do velho Joaquim, a se orgulhar de novo do sobrenome que os Bastos tinham tentado sujar. Cassiano, por sua vez, ajudou Helena a acreditar de novo na bondade das pessoas, a não carregar para sempre o medo de ser traída, a abrir o coração sem receio de ser ferida. Um curou o outro, devagar, do jeito que só o amor verdadeiro cura, sem pressa e sem cobrança. A fama do Rancho da Figueira mudou por completo. Onde antes o povo via um lugar amaldiçoado, do qual todos fugiam, agora via uma terra próspera e acolhedora, conhecida na região inteira pela fartura das colheitas, pela qualidade do gado e principalmente pela generosidade dos donos. Nunca faltou um prato de comida no rancho para quem chegasse com fome. Nunca se negou pouso a um viajante cansado. Nunca se virou as costas para uma família em apuros. A velha figueira torta, que um dia foi símbolo de medo, virou ponto de encontro, sombra generosa sob a qual as pessoas se reuniam nas festas de colheita, e a história do casal que tinha vencido a maldade com coragem e amor virou uma daquelas histórias que os mais velhos contam aos mais novos nas noites em volta do fogo, para lembrar a todos que a justiça, ainda que demore, um dia chega. E o tempo passou, como o tempo sempre passa, levando as mágoas e deixando ficar o que é bom. 10 anos depois daquela primeira noite em que uma mulher assustada atravessou sozinha a porteira torta de um rancho que todos temiam, o mesmo terreiro fervilhava de vida numa tarde dourada de colheita. A Casa Branca, agora ampliada, com um alpendre maior e novas janelas de onde saem cortinas bordadas, resplandecia sob o sol. No curral, um rebanho forte e bem tratado mugia tranquilo. No canteiro, verdes e viosas, cresciam as hortaliças que abasteciam não só a família, mas boa parte da vizinhança.
e sob a figueira torta, mais frondosa do que nunca, seus galhos retorcidos agora carregados de folhas e de um balso de corda, brincava, rindo alto, uma menininha de tranças escuras e olhos vivos, o retrato perfeito da mãe no rosto e do pai no jeito teimoso de erguer o queixo. Chamava-se Aparecida, em homenagem à velha parteira que unira o destino dos pais, e era a alegria da casa. Crescia cercada de amor, de braços que a embalavam, de histórias contadas ao pé do fogo, sabendo desde cedo que era querida e protegida. Helena, agora com o rosto sereno de mulher realizada, observava a filha do alpendre enquanto costurava e, de vez em quando, erguia os olhos apenas para vê-la rir, como quem guarda na memória um retrato que não quer esquecer. Ao lado dela, Benedito, o velho peão de cabelos agora completamente brancos, dormitava numa cadeira de balanço, o chapéu de palha caído sobre o rosto. Feliz da vida por ter vivido o bastante para ver aquela família florescer na mesma terra que ele um dia ajudara o velho Joaquim a desbravar. Cassiano voltava do campo montado a cavalo, o corpo cansado do trabalho honesto do dia. E quando avistou de longe a esposa no alpendre e a filha brincando na sombra da figueira, um sorriso se abriu no rosto dele, aquele mesmo sorriso tímido que Helena tinha arrancado do fundo do baú anos antes e que agora vinha fácil, generoso, como vem o sorriso de um homem em paz. Ele desmontou, a menina correu ao seu encontro gritando de alegria, e ele a ergueu no ar, rodopiando com ela, antes de caminhar até Helena e depositar na testa dela um beijo demorado, num gesto tão cotidiano e tão cheio de amor, que quem os visse jamais imaginaria o tanto de dor que aqueles dois haviam carregado para conquistar aquela tarde comum e perfeita. Naquela noite, depois que a filha adormeceu e a casa se aquietou, Helena e Cassiano voltaram a se sentar no alpendre, como faziam todas as noites, as mãos dadas, olhando as estrelas do mesmo céu sob o qual tinham se beijado pela primeira vez. Helena comentou baixinho que às vezes ainda custava acreditar que tudo aquilo era real, que a mulher que um dia sentara na beira da estrada pensando em desistir da vida era a mesma que agora tinha um lar, uma filha, um marido e uma paz que nunca sonhara merecer. Cassiano apertou a mão dela e respondeu com a voz mansa que a vida tinha uma forma estranha de fazer justiça, que às vezes precisava tirar tudo de uma pessoa só para lhe dar depois muito mais do que ela havia perdido. E disse que se agradecia a Deus por alguma coisa todas as noites, era pelo dia em que ela teve coragem de atravessar aquela porteira que todos os outros tiveram medo de cruzar. E assim seguiram as suas vidas, no rancho que um dia foi chamado de Amaldiçoado e que se tornou o lugar mais abençoado da região. Envelheceram juntos debaixo da mesma figueira. Viram a filha crescer boa e forte, viram Benedito partir em paz numa tarde tranquila, de sono, cercado do carinho da família que ele havia escolhido, e viram Dona Aparecida ser lembrada em cada bênção da casa. E até o fim dos seus dias, sempre que alguém de fora perguntava como dois seres tão castigados pela vida tinham encontrado tanta felicidade, Helena respondia sempre a mesma coisa, com um sorriso sereno nos lábios. Dizia que o amor verdadeiro não nasce onde tudo é fácil e bonito. Nasce justamente onde ninguém acredita que possa nascer, no fundo do poço, no lugar temido, no coração de quem o mundo jogou fora. Basta ter coragem de atravessar a porteira. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita, como a Helena, que a vida sempre dá a volta e que nunca é tarde para recomeçar, deixe o seu like. Escreve nos comentários o que você sentiu ao acompanhar essa jornada e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir hoje que dias melhores são possíveis.
Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias de superação, de amor e de esperança que eu preparo com tanto carinho para você. E lembre-se sempre, por mais escura que pareça a noite, sempre existe uma porteira esperando para ser atravessada, e do outro lado dela pode estar justamente a vida que você sempre mereceu. Até a próxima história.